Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Olha eu de novo. Até mandei mensagem para Cláudia. Falei, Cláudia, tá certo isso aí? Ela falou, tá, não, pode rezar, pode ir. Amém. Para quem não me conhece, né, tem gente de fora, meu nome é Alan, sou membro aqui consagrado da comunidade, esposo da Andresa, pai da Lia, da Maria Isabel e do Emanuel. E é uma graça, né, poder partilhar a palavra com vocês. Pega o evangelho de hoje aí, Mateus 24, versículos do 42 ao 51, para a gente poder partilhar um pouquinho. Amém? Vou lendo aqui, para a gente poder ganhar tempo. Vigiai, portanto, 24, do 42 ao 51. O Senhor vai nos dizer assim: Vigiai, portanto, porque não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Sabei, pois, isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficai preparados, pois na hora em que menos pensais, virá o Filho do Homem. Quem é o servo fiel e prudente que o Senhor encarregou sobre os outros servos para lhes dar alimento na hora certa? Feliz aquele servo que o Senhor, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade vos digo, ele o encarregará de todos os seus bens. O servo mau, porém, se pensar consigo mesmo, meu senhor está demorando, e começar a bater nos seus companheiros, e a comer e a beber com os bêbados, então o senhor desse servo virá num dia em que não o espera, e numa hora que desconhece, o aniquilará e lhe destinará a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Dá um beijo aí na palavra de Deus. Finalzinho do evangelho duro, né? Mas que serve para a gente ficar alerta, né? E é justamente disso que nós vamos partilhar hoje. Essa vigilância, né, que o Senhor nos chama. Eu trouxe o catecismo, mas eu tirei uma foto, porque o espaço aqui é meio limitado. E eu quero ler o parágrafo para vocês, 672. E a igreja vai nos dizer assim: Cristo afirmou antes de sua ascensão que ainda não chegara a hora do estabelecimento glorioso do reino messiânico esperado por Israel, que deveria trazer a todos os homens, segundo os profetas, a ordem definitiva da justiça, do amor e da paz. O tempo presente é, segundo o Senhor, o tempo do Espírito e do testemunho. Mas é também um tempo ainda marcado pela tristeza e pela provação do mal, que não poupa a igreja e inaugura os combates dos últimos dias. É um tempo de expectativa e de vigilância, de vigília. Meus irmãos, Jesus ele usa uma linguagem bem popular nesse evangelho. Um roubo de uma casa. Uma linguagem simples que todos aqueles que ouvirem conseguem entender, sim ou não? Sim. E é interessante, porque quando nós falamos em bens materiais,
nós nos preparamos, nós nos redobramos a atenção, redobramos a segurança, trazendo esse exemplo de Jesus, né? Se nós soubéssemos de fato que alguém fosse entrar na nossa casa, a gente não ia ficar, né, marcando bobeira. A gente ia ficar atento, né? Ia colocar um alarme de segurança, colocar mais cadeado no portão. Se o muro está baixo, ia chamar o Alan para levantar o muro lá, né? Para aumentar a segurança do muro. E ia redobrar ali a segurança, o cuidado com a casa, porque é digno, né, a gente defender a nossa casa. Amém? Só que muitas vezes, quando nós trazemos isso para a vida espiritual, nós não temos esse mesmo zelo. E ainda na vida material, a gente faz até muitas vezes aquilo que não está no nosso alcance, né? Às vezes, para pagar ali um alarme, uma segurança maior, eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que fazer isso, mas eu vou fazer porque é para minha família. Mas quando nós trazemos para a vida espiritual, muitas vezes, ou na maioria das vezes, nós agimos de uma forma mais branda. Né? A gente não investe tanto assim em segurança, não investe tanto assim em redobrar a atenção, em ficar à espreita ali para saber se o ladrão virá mesmo ou não. E aqui está um grande erro do nosso tempo. Porque se nós soubéssemos, aliás, nós sabemos, mas se nós encarássemos com a devida importância quem é o ladrão que não quer roubar a nossa casa, mas que quer roubar a nossa alma e levá-la para o inferno, nós agiríamos com muito mais prudência e com muito mais vigilância do que qualquer bem material nosso. Nós possamos refletir nisso nessa noite, meus irmãos. Eu comecei a ler a Bíblia, lá de Gênesis, né? E logo no capítulo 5, nós vamos ver ali a humanidade de Adão até Noé. E quando eu li isso aqui, me chamou muita atenção. E eu montando a pregação, o Senhor me recordou disso. Porque, meus irmãos, eu vou fazer uma conta rápida aqui com vocês. De Adão até Noé, nós tivemos 10 gerações. Depois você lê lá, Gênesis 5. 10 gerações de pessoas que viveram, em média, 700 anos, porque uns viveram 900, outros viveram 700, outros viveram um pouco menos. Se a gente for fazer uma média aí, vai dar 750, 800 anos de idade cada patriarca dessa geração. Meus irmãos, vai dar mais ou menos, pelas contas que eu fiz aqui, 8.000 anos, essas 10 gerações. Deus, ele criou o mundo, como nós vemos lá no Gênesis também, tudo perfeito. Amém? Ele criou o mundo, depois ele dividiu o céu, a terra, o mar, as terras secas, depois a plantação, os animais das águas, os animais da terra, os animais do ar. Criou tudo e tudo era muito bom. E depois que ele criou tudo, ele criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Amém? Amém. Ele criou o homem e a mulher. E deu tudo para eles. Mas por causa do pecado deles, porque eles vacilaram na vigilância diante daquele que queria fazê-los perder, né? Bastaram somente, meus irmãos, 8.000 anos, 10 gerações, para que Deus olhasse para a terra, para o ser humano e falasse o seguinte: o Senhor viu que a maldade dos seres humanos na terra era grande
e que todos os projetos de seus corações só tendiam para o mal. O tempo todo. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o ser humano na terra, e isso lhe doeu o coração. E o Senhor disse: vou apagar da face do solo o ser humano que criei, o ser humano e os animais domésticos e os animais rasteiros e as aves do céu, pois me arrependo de ter feito. Esse é o ladrão que quer roubar as nossas almas. Aquele que fez o coração do homem pecar de um jeito, ser transformado de um jeito, que Deus, que criou o homem à sua imagem e semelhança, e deu tudo para ele, se arrependeu de o ter feito. E meus irmãos, a nossa sociedade não está diferente disso. Quando nós olhamos, não precisa nem ficar muito tempo, né, nas redes sociais, é briga política, é briga de família, é gente querendo matar o outro, passar a perna no outro, é só calamidade, é só bagunça, é só destruição. É como se a humanidade tivesse dissipado Deus assim da vida deles e o que importa é a carne, o que importa é o meu prazer, o que importa é a minha vontade, o resto que se dane. Ainda bem que Deus fez a promessa lá com Noé, né? Que não ia destruir mais um mundo em dilúvio, senão, certeza que já teria vindo. Meus irmãos, essa palavra, ela tem que doer no nosso coração. Mas ela também tem que nos impulsionar como missionários, como consagrados, como católicos, para que nós possamos ser vigilantes. Porque se a gente, meus irmãos, achar que porque a gente é católico, porque a gente vai à missa, porque eu rezo o terço, porque eu participo de uma célula, porque eu tenho um apostolado, porque eu sou consagrado, se eu parar de vigiar um pouquinho que seja, pode ter certeza que o meu coração vai ficar muito pior do que esse povo aqui que Deus destruiu. E vale aqui uma reflexão para a gente. Então nós precisamos cuidar, meus irmãos, ser vigilantes. Primeiro, para que a gente não deixe o inimigo nos atacar. Nos pegue de surpresa, né? Porque atacar ele está o tempo inteiro ali investindo, né? Quando não é nem nós, é nos nossos, é quem está com a gente. Mas ele não pode nos pegar de surpresa. Amém? Amém. Vigilância. E nós também precisamos cuidar da nossa alma para que o Senhor olhe para a gente e não tenha essa visão aqui de ter tido arrependido, de ter se arrependido de me ter feito. Isso deve nortear a nossa vida, meus irmãos. O Senhor, Ele não pode olhar para mim e para você e falar assim, eu me arrependi de ter feito o Alan. Não. Por tudo aquilo que Jesus ele já fez na minha vida, por tudo aquilo que Jesus já fez na minha família, e na sua, e nessa comunidade, eu tenho certeza que Jesus, ele não pode olhar para nós e falar que está arrependido de ter feito a gente. E meus irmãos, a segunda parte desse evangelho, ele vai falar do servo fiel e do servo mau. Do servo mau eu não vou nem falar aqui, porque eu acredito que nós não nos enquadramos nesse contexto. Amém? Amém? Amém, Amém gente? Amém. Ou se confessar, né? Não sei, depois desse exame de consciência aí. Mas o servo fiel,
aquele que é vigilante, ele não pode somente ficar vigiando. Ele tem que vigiar e colocar a sua atenção a serviço do outro e de Deus. Por quê? Cabeça vazia. Muitas vezes a gente vigia, mas o nosso pensamento vagueia. É ou não é verdade? Vou fazer uma confissão pública aqui, Daniel. Tive minha formação hoje. Hoje pela manhã eu fui para a missa e quando eu cheguei na missa, tinha um rapaz lá, vestido bonito, né? Interno, tal, meio esporte fino assim. Só que quando ele veio andando no corredor, ele não tinha um andar muito másculo, né? E no mesmo instante, a minha cabeça já... Falei, mas tinha que andar assim, né? Não podia andar. Aí parei, né? Porque o primeiro pensamento a gente não controla, mas depois a gente tem que se segurar. Amém? Aí beleza. Passou uns minutos, eu vi uma movimentação diferente, né? Porque a missa das 7h30 é mais tranquila. Eu vi uma movimentação diferente, daqui a pouco o rapaz entra, ele ia casar, ele era o noivo, ia ter um casamento na missa. E aí eu de novo falei, meu Deus, vai ter casamento na missa, vai demorar, né? Porque tem que trabalhar e tal. Daqui a pouco, pensamento de novo, né? Segurei, falei, não. A gente precisa vigiar nessas pequenas coisas também. Porque senão, o nosso pensamento vai pensando e um pensamento vai puxando o outro, e vai puxando o outro, e vai puxando o outro, daqui a pouco a gente... né? E aí, ali no decorrer da missa, eu falei, não, glória a Deus, né? Vai ter missa, eu vou me atrasar, não tem problema, mas está nascendo uma família. Né? E aí eu comecei a rezar pelaquela família, né? Dando graças a Deus. E aí, fui lá trabalhar lá na casa da filha da Regi, né? Ela me recebeu com um bolinho hoje cedo, né, Regi? E bolo da discórdia. E tô lá, né? E o planejamento hoje era a gente finalizar o serviço, né? E aí eu fui arrancar a pia, que estava lá para colocar outra, e não saía, né? Tiveram 2 profissionais que fizeram o serviço antes de mim, um colocou o azulejo e o outro instalou a pia. Aí eu fui tentar arrancar o frontão da pia, nada, e colado, e não saía de jeito nenhum, tentava de todo jeito, não saía, bati, passei a serra e não saía. Aí eu balancei a pia, ela estava solta embaixo. Eu falei, então eu vou dar umas cutucadas nela aqui para ela sair, né? Aí beleza, fomos puxando, daqui a pouco saiu 2 azulejos da parede junto. E a tendência é reclamar. Eu falei, meu Deus. Aí eu olhei para o azulejo, olhei para a filha da Regiane. Falei, tem outro? Ela falou, não. Eu falei, então vai ter que comprar, porque... E é isso, meus irmãos. Muitas vezes a gente pensa na vigilância, né, nessa fidelidade, em coisas grandes, em coisas... Lógico, tem que ter, né? Eu não vou ficar me expondo, eu como um homem casado, numa roda de amigas. Não vou, lógico que não. Eu não vou ficar perdendo meu tempo ou vacilando à noite na rua aí, podendo ser assaltado, enfim... Mas é nas pequenas coisas que nós temos que ser vigilantes. É nas pequenas coisas que nós temos que ser fiéis. E o servo fiel é isso. Fidelidade significa que demonstra zelo. A Rose falou comigo isso hoje na formação. Lealdade, constância, compromisso no compromisso assumido com alguém. Isso é fidelidade. É todos os dias... né, a gente lutar contra nós mesmos, porque o pensamento ele vem. E aí, cabe a nós ceder aos pensamentos ou lutar contra ele. E aqui, nós como consagrados, como convertidos, nós somos chamados a sermos esses servos fiéis. E para que nós possamos refletir, como anda o nosso zelo para com o próximo? Começando pela nossa casa. Né? Porque se nós somos o servo fiel, o Senhor nos concede mais coisas. É isso que Ele disse na palavra. E dentre todas essas coisas, né, se assim podemos dizer, coisas entre parênteses,
está a nossa família? Como é que está o zelo com a nossa família? Como é que está a nossa lealdade dentro da nossa casa? O nosso compromisso no trabalho? Nós estamos sendo leais, honestos? Como é que está a nossa constância? Nós falamos disso hoje também. A constância é difícil, né? Nós estamos rezando aqui a Quaresma de São Miguel e é uma luta todo dia, né? Viver essa constância no mesmo horário, ter que se organizar e estar lá e começar, daqui a pouco tem que começar a Quaresma. E é uma constância, uma luta. Como é que está o nosso esse cumprir o que prometeu? Né? Nós não somos obrigados a cumprir nada, mas se nós prometemos, nós temos que cumprir. Isso é ser fiel. Isso é ter fidelidade. E agora, todas essas coisas para com Deus. Como está o nosso zelo para com Deus? Como está a nossa lealdade? E aqui nós podemos trazer, né? Nós estamos a maioria em membros aqui da comunidade, mas as nossas regras de vida, as nossas orações, como está a nossa lealdade com aquilo que o carisma nos pede? E aqui, gente, eu não estou jogando um fardo em cima de vocês não, tá? Porque Deus me deu 2 orelhas grandes para que as primeiras orelhas aqui que ouça sejam as minhas. Como está a minha lealdade com o carisma? Como está a minha constância naquilo que me é pedido, naquilo que Deus me pede? No meu íntimo, no meu coração, mas também através da minha comunidade, através do meu padre. Como é que está o meu comprometimento para com Deus? O Senhor nos chama essa noite, meus irmãos, a sairmos da zona de conforto no sentido de que assim, aqui está tudo muito bom. Amém? Amém. Mas no plano espiritual não está. Nós estamos vivendo essa Quaresma de São Miguel e nós estamos vendo as batalhas, as dificuldades. Nós temos que estar prontos, meus irmãos. Nós temos que estar prontos, vigilantes, de pé, sentinelas. Aqueles que vigiam, que vê o inimigo vindo, que vê uma investida do inimigo na vida do irmão e fala, olha, toma cuidado, não vai por aí não. Olha, se eu fosse você eu não fazia assim. Olha, pede um conselho. A gente tem que ser aqueles que estão de prontidão para ajudar. Na parte material, na parte espiritual, na parte emocional. Porque muitas vezes o nosso irmão tem uma necessidade material, tem uma necessidade emocional, nem sempre é oração. Mas que isso atrapalha o espiritual dele, o meu espiritual. O Senhor nos chama hoje, meus irmãos, a nós vivermos essa graça do equilíbrio no plano espiritual. Que nós tenhamos esse olhar espiritual. Que nós saiamos daqui hoje igual polícia. Né? Vocês têm amigo polícia? Vocês já viram como o policial se comporta? O policial anda na rua assim, ó. Ele não anda quieto, ele anda... Né? Mesmo que ele não... Ele está à paisana, tá sem a farda, mas ele nunca relaxa. É próprio dele. Ele está o tempo inteiro, né, achando que algo pode acontecer ou algo vai acontecer. E ele está certo, né, porque ele está ali para defender a sociedade e a própria vida também, né? Mas nós temos que andar desse jeito, protegendo a nossa alma. Ao tempo inteiro assim, ó. Né? Sai daqui, demônio. Amém? Amém. Vamos ficar de pé? Essa oração que a Angélica estava conduzindo, meus irmãos, eu tomo posse, Angélica, porque os meus pensamentos, eles são assim, eles vagueiam muito.
E nós temos que pedir mesmo a graça do Espírito Santo, para que a gente possa tomar as rédeas, né, dos nossos pensamentos. A Maria Francisca trouxe essa analogia, né, dos 5 pães e dos 2 peixes. E os 2 peixes é o nosso pensamento e o nosso coração, né? E quando você tira um peixe da água, é fácil segurar ele? Não é, ele fica se debatendo. Bate para um lado, bate para o outro, escorrega. Se você não tomar cuidado, ele cai na água de novo. E assim é os nossos pensamentos e o nosso coração. Mas nós queremos pedir ao Espírito Santo nessa noite, continuar pedindo essa graça, Senhor, de pôr rédeas nos nossos pensamentos, de pôr rédea nos nossos corações, Senhor. O Senhor me dá essa visualização mesmo, as rédeas ali, apertando o nosso cérebro, né, os nossos pensamentos, o nosso coração. O Senhor está entregando as rédeas nesta noite na sua mão, meu irmão, minha irmã, para que você possa ter esse controle, lógico, auxiliado sempre pela graça, porque sozinho nós não somos nada, sozinho nós não podemos nada, sozinho nós somos pior do que aquele povo de Sodoma e Gomorra, sozinho nós não somos nada, Senhor. Mas o Teu Espírito Santo nos ajuda, o Teu Espírito Santo nos fortalece, o Teu Espírito Santo nos ensina, o Teu Espírito Santo nos impulsiona a querer ser melhor, o Teu Espírito Santo nos leva para frente, nos empurra para cima, e é isso que nós queremos nesta noite, Senhor. Robustece, Senhor, a nossa alma, robustece, Senhor, os nossos olhares, robustece, Senhor, os nossos ouvidos, as nossas bocas, Senhor, robustece os nossos pensamentos, robustece o nosso coração, Senhor. Dá-nos força, Senhor, para lutar contra nós mesmos, Espírito Santo. Vem sobre nós, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, e toma essas rédeas junto comigo, Senhor, nesta noite. Não deixa, Senhor, que os meus pensamentos fiquem vagueando. Não deixa, Senhor, que rancores, que ressentimentos, que mágoas passadas. Não deixa, Senhor Jesus, que essas coisas dominem os meus pensamentos, não. Nós queremos, Espírito Santo, ser homens novos, mulheres novas, pessoas novas, revestidos da Tua graça nesta noite, Espírito Santo. Vem sobre nós, Senhor. Vem sobre nós, Senhor. Essa palavra está gritando, meus irmãos, no meu coração. Robustecei-vos do Espírito Santo. Como que um homem forte, cheio de músculos, que aguenta peso, que aguenta porrada. Vem, Espírito Santo, sobre nós. É isso que nós queremos nesta noite, Senhor. Ser robustecidos, Senhor. Vem sobre nós, Senhor. Vem, Espírito Santo. Alabaria, 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 alabaria.